A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe teu lar. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus venha trazer renovo sobre ti. Que você possa ter ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Senhor quando Ele falar contigo. Que o Senhor abra os teus olhos para que você tenha visão espiritual de tudo que o Senhor quer trazer de revelação para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados do Senhor, nós sabemos que o Papai do Céu sempre fala conosco. O Senhor, Ele usa de todas as maneiras para falar conosco. Muitas vezes o Senhor está falando e nós é que não estamos ouvindo. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos ouvidos para poder ouvir a voz dEle, que nos dê discernimento para discernir o momento em que Deus está falando conosco. Deus pode falar contigo, trazer uma resposta, uma revelação, uma inspiração, uma indicação, uma estratégia. Deus pode trazer tudo o que você necessita através de um louvor, através da própria palavra dita do Pai, através de algo, um acontecimento, mas também uma das maneiras a quais o Senhor usa muito para falar com os seus e que muitas vezes as pessoas não dão valor, não dão importância a isso, é através dos sonhos. Isto mesmo, Deus fala, Deus pode estar falando com você através dos sonhos. Muitas vezes as pessoas dizem, Deus não fala comigo, Deus não tem falado comigo. Eu tenho orado, eu tenho buscado resposta de Deus, eu tenho buscado uma direção, mas o Senhor não tem falado comigo. Deus se calou. Será que Deus se calou mesmo? Será que realmente Deus não tem falado contigo? Será mesmo? Porque Deus pode estar falando com você em sonhos. Deus pode estar ali falando com você e você está esperando Deus falar com voz audível. Você está esperando realmente ouvir o som de uma trombeta. E não é assim. Deus vai usar a maneira que Ele quer falar contigo. Há várias maneiras e também de Deus falar e também há várias maneiras do ser humano ouvir a voz de Deus, de saber se identificar e comunicar com Deus. Olha, comigo, Deus fala muito através dos sonhos. Deus me dá palavras, Deus me dá pregações, Deus me dá direção, Deus me dá revelação, Deus traz a mim profecias e visões, tudo através de sonhos. Muitas vezes é no deitar e o Senhor me dá o sono para que Ele fale comigo. E ali Ele traz revelação e também traz discernimento daquilo que Ele quer falar. Mas é uma maneira de Deus falar comigo, que eu entendi que era como Deus falava comigo. Você precisa estar atento para você entender a maneira a qual Deus fala contigo. Porque às vezes você acha que Deus vai falar de uma maneira, porque é a maneira que você quer, mas não é assim. Então você precisa prestar atenção à sua vida e buscar no Senhor um discernimento para saber quando é que Ele está falando contigo. Porque senão Ele vai estar falando e você não vai estar prestando atenção. E nós não podemos ignorar a maneira que Deus fala conosco. Porque às vezes Deus fala contigo em sonhos. E se você ignora isso, esses sonhos, essas
profecias, essas revelações através dos sonhos, elas vão cessar, porque você não deu importância de como Deus estava falando com você, porque é você que precisa prestar atenção e saber como que Deus está falando contigo. Porque quando Deus te dá sonhos também, Ele te traz a concordância nos seus acontecimentos, na sua vida, na sua rotina, que vão trazer concordância com aquele sonho. Algo vai acontecer que vai te despertar e você vai relembrar. E você vai falar, nossa, eu sonhei com isso. Você muitas vezes vai ter um sonho e aquilo vai ficar te incomodando. Até que você busque em Deus uma revelação. Há coisas muito boas em nossa vida, visões e profecias, que elas não vão acontecer enquanto você não buscar a revelação de Deus. Nós podemos até interpretar os sonhos, mas nós precisamos buscar discernimento de Deus, revelação do Deus Altíssimo. Você precisa ter uma intimidade com o Senhor, buscar essa intimidade com o Senhor, e Ele vai revelar. Muitas pessoas acham que os sonhos são coisas da mente, da consciência. Às vezes sim, muitas das vezes sim. Uma mente cansada, uma mente ansiosa pode gerar muitos sonhos, tá? Mas você precisa prestar atenção. Mas quando é que eu sei que o sonho vem de Deus? Quando é que eu sei que Deus está falando comigo através daquele sonho? Sabe, quando você sonha e aquele sonho te incomoda, e aquele sonho no decorrer do seu dia traz uma concordância em algum acontecimento, que traz aquele alinhamento. Sabe quando você sonha e aquela palavra fica se repetindo dentro de você, aquele sonho fica falando contigo, mexe algo dentro de você naquele sonho? Então, é Deus falando contigo. Você precisa prestar atenção. Anote os teus sonhos. Anote o que Deus está falando. Busque a interpretação. E ali você ora e pede o discernimento, que Deus vai discernir aquilo que Ele quer realmente falar contigo. Amém? Busque conhecer mais dos sonhos, da maneira em que Deus vai falar contigo. Nós vemos o caso de José. José era um sonhador, mas ele era chamado assim, um homem sonhador. Por quê? Porque ele tinha muitos sonhos. E eu não digo de sonhos de projetos, mas sonhos em que ele sonhava e tinha visões. E ali tinha revelações até do futuro, profecias nesses sonhos. E ele buscou isso no Senhor. O Senhor dava revelação. E José não só tinha sonhos e visões proféticas, mas também conseguia discernir, interpretar esses sonhos. Não só o dele, mas também de outras pessoas. Quando nós temos o dom de falar com o Senhor, de receber a voz do Senhor, a direção do Senhor através dos sonhos, Deus também costuma a derramar estes dom de revelação, de interpretação dos sonhos. E isso é maravilhoso. Você precisa ficar atento. Então anote aquilo que você sonhou, aquilo que Deus quis falar contigo. Busque discernimento, preste atenção em cada sonho, em cada detalhe desses sonhos. Sempre que for dormir, antes de dormir, ore, peça ao Senhor que livre de toda contaminação dos sonhos, para que o seu sonho também não venha a ser perturbado, não venha a ser confuso, que o inimigo não venha lançar as setas nos sonhos e te confundir, mas que você esteja atento às revelações de Deus. Peça que Deus fale contigo e que você ouça a voz do Senhor. Eu quero hoje deixar para reflexão livro de Jó, no capítulo 33, o verso 14 ao verso 17,
também vai nos dizer sobre os sonhos, aonde ele nos diz assim: antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, o revela ao ouvido dos homens, e lhes passa a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Verso 18 também nos diz assim: para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Muitas vezes, Deus, durante a noite, durante o teu sono, o teu descanso, Deus vai falar contigo. E Ele vai te alertar sobre batalhas que você precisa enfrentar durante o dia, ou algo que você precisa enfrentar lá no futuro. Deus vai te dar, Deus vai te dar escape, Deus vai te dar livramentos através dos sonhos. Deus vai te revelar quando você está atento, quando você está prestando atenção, quando você está sujeito ao Senhor, ao falar de Deus nos sonhos. Deus vem e te visita nos sonhos. Ele traz a visão, ele traz revelação quando você adormece. E ali o Senhor te leva a lugares, ao Senhor ali te leva a momentos. Ali o Senhor traz revelações profundas na tua vida. Ele te dá toda a instrução. Ele traz revelação aos teus ouvidos, falando o que Ele quer, falando o que Ele quer lhe passar de ensinamento, tá? Ali o Senhor te corrige, ali o Senhor te orienta, ali o Senhor até te exalta. Ali o Senhor, Ele te mostra coisas ocultas, mas você precisa estar atento. Agora, para que o Senhor Deus nos fala através dos sonhos? Aqui nesses versos, a seguir, Ele vai nos falar sobre isso, tá? Porque Ele aparta o homem daquilo que faz, e Ele também esconde do homem a sua soberba. Ele também alerta o homem no sonho para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha só, Deus traz livramentos nos sonhos. Deus traz grandes livramentos. Não é que você sonhou, Deus te livrou daquilo. Não, Deus te deu um livramento porque Ele está te dando estratégia, Ele está te mostrando. Aí você precisa se levantar, você precisa se posicionar, você precisa orar, você precisa buscar no Senhor. E Deus vai te dar estratégias para resolver aquilo, para escapar daquilo, tá? Ou para trazer aquilo para a tua vida. Porque há bênçãos que é para ser trazida na tua vida. Através dessas visões, através dessa revelação, Deus te mostra as bênçãos que Ele vai te dar. Mas você precisa orar e buscar uma direção e estratégia. Senhor, como que o Senhor vai trazer isso para a minha vida? O que devo fazer? Como devo prosseguir? E o Senhor vai te mostrar. Porque você entendeu que Deus está falando contigo. E aí você entra em intimidade com o Senhor. E o Senhor te revela aquilo que Ele quer. Ele vai te dar toda a instrução para você sair daquele problema, para você resolver aquele problema, para você conseguir e alcançar a tua bênção. O Senhor vai te trazer livramentos na sua vida. Tem guerras vindo, tem batalhas vindo, o Senhor vai te instruir para que você se posicione em batalha, para saber como lutar, como enfrentar o inimigo. Então, amados, preste atenção nas maneiras em que Deus vai falar contigo. Se o sonho é uma maneira que Deus usou para falar contigo, porque você está vendo que você sonha demais. Eu não posso deitar um pouquinho ou cochilar um pouquinho que eu já tenho sonhos. Preste atenção nos seus sonhos, se eles são sonhos da tua mente, da tua consciência, ou se são sonhos de Deus, tá? Então preste atenção. Se são sonhos proféticos, sonhos de revelação, busque
a interpretação dos sonhos e revelação do Senhor. Busque um discernimento, busque aperfeiçoar o seu dom para com o Senhor, tá? Então, busque isso no Senhor, porque Deus usa os sonhos para falar conosco. Ele traz revelação, Ele nos encoraja, Ele traz resposta daquilo a qual nós estamos buscando. O sonho, ele é uma comunicação divina entre Deus e os homens. Então preste atenção. O que Deus tem falado contigo? Quais os sonhos que Deus tem te trazido enquanto você está dormindo? Anote, leia, reflita, preste atenção em detalhes e busque um discernimento do Senhor. Amém? Que nesse dia o Senhor possa te conceder sonhos e visões. Que Deus possa trazer a revelação dos seus propósitos para a sua vida através dos sonhos. Em nome do Senhor Jesus, declare na tua vida as bênçãos do Senhor. Declare sobre você os sonhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te desperte para este dom tão maravilhoso e que você fique atento àquilo que Deus quer falar contigo. Peça ao Pai ouvidos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, Pai amado, eu peço a Ti neste dia que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dos Teus filhos, abrindo os ouvidos espirituais, Pai, para que cada um venha prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar com cada um. Eu sei que há várias maneiras que o Senhor pode falar com cada um dos teus filhos em maneiras especiais. Mas, Senhor, eu peço a Ti que aqueles que têm, Senhor Deus, um dom, Senhor Deus, de ouvir a Tua voz, a receber a Tua instrução através dos sonhos, que o Senhor os desperte, que o Senhor Deus faça com que cada um preste atenção, Pai, naquilo que o Senhor tem para falar e para fazer, Pai, sobre essas vidas. Que o Senhor ministre sobre eles a Tua graça, que ministre os Teus poderes, Pai, a Tua unção esteja sobre eles. Abra os olhos e ouvidos espirituais dessa vida. Derrame os dons do discernimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor Deus conceda sonhos e visões proféticas. Que o Senhor traga revelação dos seus projetos, dos seus propósitos para esta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe teu dia. Que Deus abençoe teu lar. Que Deus abençoe a tua casa. E que quando você for dormir nesta noite, você possa ter sonhos abençoados e proféticos. Ouça a voz do Senhor a falar contigo através dos sonhos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo.